No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje se encerrou a vida de um homem cujo nome e legado marcaram incontáveis vidas. Não podemos falar de um herói, mas sim de um cidadão que, dia após dia, com sua dedicação, transformou múltiplas vidas em melhores versões de si mesmas. Antônio Carlos Ferreira nasceu no pequeno povoado de Água Clara, no interior do estado de Minas Gerais, em 24 de fevereiro de 1956. Seu pai era um humilde trabalhador rural e sua mãe uma sarta dedicada à arte da costura, que juntos conseguiram instaurar no coração do menino o valor do trabalho e a importância de ser gentil com os outros. Antônio foi aluno brilhante em sua infância e adolescência, sendo notório seu apreço pelo mundo da matemática e física. Formou-se em Ciências Matemáticas pela Universidade Federal do Oeste de Minas Gerais, UFO, em 1978, onde conheceu a amada esposa, Maria da Luz, que lhe deu 3 filhos, Pedro, Ana e Carla. Seu trabalho como professor universitário de física marcou inúmeras gerações, com destaque para seus livros Física para que Sirve e Aventura Científica, que se tornaram referências no ensino médio. Ao longo de quase 50 anos de carreira acadêmica, Antônio obteve diversas condecorações, destacando-se a Ordem do Mérito Cultural em 2015. Antônio foi ***Start User, um cidadão exemplar e consagrado, tendo sido agraciado com a Medalha da Inconfidência em 1987, por seu trabalho inovador com materiais de baixa tecnologia para escolas do interior. Ele também foi premiado com a Ordem do Mérito do Trabalho em 1992 por sua contribuição à educação brasileira. Antônio era um homem simples, que gostava da vida em pauta natural. Seu ritmo diário era marcado pela manhã nas proximidades do rádio de pilha, acompanhado por uma xícara de café forte no copo de vidro grosso e pelo cortar lenha no quintal. Ao ***Start, assista. Saber de suas inúmeras conquistas acadêmicas e honrarias, é difícil imaginar o homem como um simples criança jogando com seus irmãos no quintal do sertão mineiro ou treinando a equipe escolar de futebol. Ele foi um garoto que sonhava grandes sonhos e que tinha coragem para perseguir seu sonho, apesar dos múltiplos desafios enfrentados ao longo do caminho. Antônio foi também um amante da natureza e das artesanias. Ele dedicava parte de seu tempo à restauração de motocicletas antigas, que gostava de correr em fins de semana, e ainda cultiva uvas no pequeno vinhedo de sua casa. Mas além disso, Antônio foi um homem que sentia profundamente a importância da família. Após a tragédia de perder a esposa Maria em 2018, ele se dedicou às crianças e netos, sempre compartilhando com eles o amor pela física e matemática, transformando os momentos educacionais em uma brincadeira e um descobrimento. Ele foi também um grande apoiante do meio ambiente e da proteção aos animais, tendo sido ***Start User, um dos principais colaboradores na criação do Parque Natural Municipal da Vila Nova Aurora, em seu estado natal de Minas Gerais. Antônio foi ***Start Assista. Sobrenome Ferreira, que sempre se preocupou com o bem-estar dos animais e a conservação da natureza em seu entorno. Ele dedicou muitos anos para a criação do Parque Municipal e suas esforços. Este dia triste ontem, a senhora Maria Luísa Ribeiro, nascida em um pequeno povoado chamado Nova Esperança, no interior do estado de Minas Gerais, deu o último suspiro e se encaminhou à eternidade. Ela nasceu no dia 4 de agosto de 1949, filha mais nova de Antônio Ribeiro e Maria do Carmo, humildes lavradores que ensinaram à sua criança o valor da educação e da solidariedade. Maria Luísa estudou em uma escola primária vizinha, onde logo demonstrou seu talento para as letras e os números. Aos 16 anos, conheceu e se apaixonou por um jovem chamado Pedro, que mais tarde se tornaria seu marido e pai de seus 3 filhos adorados.
Juntos, eles construíram uma vida maravilhosa naquele pequeno povoado, onde Maria Luísa dedicou-se ao ensino da alfabetização e à proteção do meio ambiente. A senhora Ribeiro foi professora de letras em Nova Esperança por mais de 40 anos. Ela ensinou gerações de crianças a amarelar o pássaro da alfabetização e a desbravar as complexidades do português. Seu salão de aula era sempre cheio de vida, com velhas toalhas de croquet cobrindo as mesas e prateleiras cheias de livros antigos e ervas secas. Ela incentivava seus alunos a aprender com os livros, mas também a observar a natureza que rodeava sua pequena escola. Em 2011, Maria Luísa recebeu o Prêmio Jabuti em reconhecimento à sua dedicação ao ensino e à preservação do meio ambiente no seu povoado. Ela também foi homenageada pelo Ministério da Educação por seus esforços em promover a alfabetização em comunidades rurais. Maria Luísa também era uma grande amadora de orquídeas e dedicava muitas horas ao cuidado de suas belas flores na sua casa. Seu jardim foi sempre um lugar de paz e harmonia, onde os vizinhos se reuniam para compartilhar a vida, as dificuldades e a esperança. A tragédia da vida da senhora Ribeiro veio em 2017, quando seu amado marido Pedro faleceu em um acidente de carro. A partir daí, ela dedicou-se ainda mais ao ensino e ao cuidado do meio ambiente, sendo lembrada como uma mulher forte e resiliente que nunca se deixou abalar pelos desafios da vida. A senhora Ribeiro morava em um belo quarto que sempre olhava para o jardim. Lá dentro, havia um quadro com uma foto sua família e seus alunos favoritos. Havia também uma pequena janela, onde colocava suas orquídeas mais belas. Ela gostava de sentar em seu confortável sofá lá dentro, ouvindo o som das chuvas batendo na tinta da casa e tocando sua sanfona velha, que havia recebido como presente de aniversário de sua mãe quando tinha apenas 12 anos. A senhora Maria Luísa Ribeiro será lembrada como uma mulher sábia e carinhosa, cujo legado viva nos corações dos que a amaram. Ela foi uma mulher que consolou as almas doentes, plantou esperança em um mundo cansado e deixou para sempre seus olhares lindos marcados na areia do tempo. Nós, aqui presentes, nos esquecemos dela com dor, mas nunca perdemos a lembrança de ela, cujo cheiro de goiabada ainda persiste nas suas despensas e cujo som de sanfona ainda ecoa no seu quarto. Nós, aqui presentes, prometemos manter o legado da senhora Maria Luísa Ribeiro vivo, por sempre. No coração do Brasil, a terra dos ritmos vívidos e cores vibrantes, surgiu uma voz que se tornou sinônimo de criatividade e liberdade: Gilberto Gil. Com o som de suas guitarras e as notas de sua voz inconfundível, ele se encantou por um sonho, que foi transformar a música brasileira em algo único, deslumbrante, universal. Nascido na capital carioca, Gilberto Gil teve contato precoce com o samba, aquele batuque que vibrava nas ruas, nos trios elétricos e no coração dos cariocas. Mas, ao contrário do tradicional samba, Gil buscava novos caminhos, explorar fronteiras, misturar sons e experimentar novas combinações. A partir da bossa nova, o tropicalismo e o reggae, Gilberto Gil criou um universo musical que se desprendia das paredes do Brasil, corria pelas ruas de Paris, atravessava os oceanos e chegava até os mares do Caribe. E o mundo aplaudiu, sorriu e cantou ao som de Louvairo, Quando Menina e Gita. Composições que desafiaram as convenções, como Que Já Foi, Aquele Abraço e Samba de Orfeu, foram hinos da nova geração que sonhava em um Brasil mais justo e multicultural. Gilberto Gil, o trovador que se fez mito, foi além da música. Seu talento não parou em composições, como também atingiu a política. Como ex-ministro da Cultura, Gil lutou por um Brasil mais culto, onde a diversidade fosse respeitada e celebrada. Ele se fez presente na defesa do patrimônio cultural e das artes visuais, levantando sua voz contra a censura e pela liberdade de expressão. No entanto, não foi sempre fácil. Gilberto Gil viveu momentos de intensa luta e conflito, mas sempre seguiu o caminho do amor, da paz e da harmonia. Ele se inspirou nas tradições africanas, as batutas do maracá e a essência dos candomblés, fundindo tudo numa mistura que resultou em um som único, inconfundível. E o Brasil canta, dança e vive ao som dessa música, que se transformou no testemunho do seu sonho de liberdade. Gilberto Gil, aquele trovador que se fez lenda, é uma força vital na história da música popular brasileira. E hoje, suas canções continuam vibrando em nossos corações,
como um hino à vida, à alegria e ao amor pela terra de samba e bossa nova. Em Salvador da Terra, onde o sol baiano enche as ruas de cores vibrantes, nasceu o que seria a voz do Brasil, Gilberto Gil. Nascido em meio à simplicidade e afeto de uma família nordestina, ele cresceu enrolado na textura vibrante da vida baiana, onde o ritmo dos mercados, os sons das igrejas e a riqueza cultural do Nordeste se fundiam numa harmonia única. A casa dos Gil era um berço sonoro, onde o menino Gilberto absorvia, com olhos gritantes de fervor, cada som que se sussurrava no ar. E o que lhe atraiu mais, naquela infância cheia de magias e mistérios, foi a música. Criança sóbria, ele improvisava melodias nas horas de solitude, enquanto as rádios cantavam suas canções preferidas. Ao sintonizar com aquelas vozes que chegavam até o seu pequeno quartinho, Gilberto descobriu seu primeiro amor, o acordeão. Esse instrumento de som suave e místico se tornou seu tesouro mais precioso, um objeto embelezado por recordações e sonhos. E aos olhares cercados da família, ele tocava notas que desabrochavam as almas, revelando sinais de um talento que já trazia no peito o selo da geração. Como as ondas do mar atrás do seu bairro, Gilberto Gil chegou ao mundo com uma força e um destino inconfundíveis. E a partir daquele momento, a vida de todos os brasileiros mudou para sempre. Gilberto Gil, o menino com olhos vívidos e cabelos dourados, dedicava horas às sombras do seu quarto, onde seus dedos tocavam os ganchos das suas guitarras. A mãe, cantando canções de Tom Jobim, fazia vibrar a casa com o aroma de café da manhã e pão de queijo. A música era o berço onde Gilberto descansava as noites, sonhando com batidas e acordes que deslizavam-se da cama até a floresta de manguezais ao longe. As tardes passaram a ser palco de batalhas de improvisos, onde Gilberto lutava contra o tempo para encontrar as notas perfeitas. As notas eram suas armadilhas, escondidas em lugares secretos do seu subconsciente. Com a ajuda de Vinícius de Moraes, Chico Buarque e Tom Jobim, ele aprendeu a pisar sobre esses tesouros que se escondiam dentro de cada acorde. Os anos 60, com seu fermento artístico, fizeram com que Gilberto encontrasse sua voz. Criou-se um ambiente em que os sonhos eram feitos, onde a arte estava presente em todos os rinques. Gilberto Gil, aquele brilho insuperável que iluminou o céu da música brasileira, não é apenas uma figura lendária, mas sim um poema escrito pelo destino nas páginas da história. A vida dele é uma saga emocionante, enredada de alegrias e dor, que desboca em suas canções como um rio em plena cheia. Aquele abraço, tão suave e consolador, nasceu no auge da adolescência do artista, quando ele descobriu o poder transformador do amor e da música. É uma balada que vibrava com a sutil harmonia das cordas de sua guitarra, embalando-se no ritmo do samba que se tornou um hino inconfessável à vida. E Refazenda, essa canção que ele escreveu durante o exílio, é, de fato, uma promessa de renascimento, um grito de liberdade, lançado no vasto mar do silêncio e da opressão que reinava naquele período. Aquele abraço e Refazenda são apenas 2 versos desse livro encantador que é sua vida, um poema escrito com as letras das suas canções, as batidas dos seus ritmos e o som da sua voz vibrante. Eles são testemunhos de uma jornada cheia de obstáculos e triunfos, de amores e paixões, que se entrecruzam em um tapete vivo de cores e sons, tão intensos como a luz do sol nas praias de Salvador. Ele não foi apenas um líder cultural, mas sim uma espécie de profeta que inspirou as gerações com suas ideias inovadoras e sua capacidade de transformar o sofrimento em arte. A influência de Gilberto Gil transcendeu as fronteiras do Brasil e chegou até mesmo aos mais altos cimos da fama, conquistando prêmios como o Grammy e títulos honorários de universidades em todo o mundo. E hoje, ao recordar sua vida, não podemos cair no sentimentalismo, mas sim sentir a força vital que anima cada um desses momentos. Aquele abraço, Refazenda, a participação ativa no movimento tropicalista, o exílio e o retorno triunfal, são como páginas de um livro que enche nosso coração de uma emoção inconfessável. E é nisso que Gilberto Gil se transformou em um símbolo da resistência, da criatividade e do amor à vida, iluminando o caminho das gerações futuras com a luz de sua música e seu espírito indomável. Gilberto Gil, um sol nascente sobre o mar brasileiro, brilhava como uma promessa de futuro, onde a música não era apenas uma emoção, mas uma forma de vida. Criador de mundos sonoros e cores inéditas, ele abriu caminhos que se estendiam do sertão até o mundo, sem esquecer as raízes e a essência do nosso país.
A vida de Gilberto Gil é um poema em constante evolução, marcado pela coragem de questionar, experimentar e buscar novos horizontes. Sua música se transformou em uma voz que não apenas cantava, mas falava da liberdade de expressão, do amor à vida e ao respeito à diversidade. A cada nota, sua guitarra falava histórias de aventura e esperança, enquanto seus olhos se perdiam em um horizonte infinito, onde o futuro era apenas uma promessa a ser cumprida. Ele foi um guia para quem sonhava com um Brasil mais justo, mais inclusivo, onde a cultura popular fosse respeitada e celebrada como uma herança inestimável. A gênese de Gilberto Gil se confunde com a do país que ele amou tanto. Nas ruas de Salvador, nas festas da Bahia, nas cerceadas esquinas do Rio ou nos campos de futebol do Norte, sua música encontrava o seu terreno fértil para crescer e florescer, como um semental que viveu e respirou a essência brasileira. Sua generosidade era uma das marcas da sua vida, assim como a alegria em cantar e compor, sempre com o mesmo entusiasmo de um menino que desbravava o mundo. Ele acreditava firmemente na transformação e na inovação, mas nunca perdeu de vista a importância do respeito às tradições e cultura brasileira. Gilberto Gil não se contentou em ser um músico, mas se transformou em símbolo da resistência e do amor ao Brasil. Seu legado vive no ritmo dos passos de quem segue seus passos, que _ start assista. Cantam as suas melodias e acreditam no poder da música para transformar a vida. Ele foi um pintor de sonhos, um poeta que escreveu em notas e ritmos, construindo um mundo onde o Brasil era chave mestra que abria portas para uma nova era de criatividade e liberdade. A sua voz, assim como a do povo brasileiro, soou a cada batida, a cada nota, a cada palavra. E foi nesse canto comum que se construiu um legado que vai além do tempo, ultrapassando as fronteiras e transcendendo os limites. A vida de Gilberto Gil é uma lembrança viva da força da música brasileira, uma declaração de amor pela sua terra e um grito de liberdade para todos aqueles que sonham com um mundo mais justo, mais inclusivo e mais livre. Ele foi e sempre será um símbolo de resistência, inovação e amor ao Brasil, onde a música é mais do que som, mas uma expressão da essência humana.